Olá a todos, vamos agradecendo uma vez mais a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos, por mais essa oportunidade desse encontro. E que essas vibrações, elas se estendam a todos os que sofrem do corpo e da alma, a todas as famílias da Terra, que essas vibrações envolvam o nosso lar. Nós hoje trouxemos do livro Diálogo com as Sombras, que é um livro escrito por Emílio Miranda, que ele fala sobre a teoria e prática da doutrinação. E aqui é um ponto que ele fala sobre os encarnados, né? Sobre as pessoas que estão ali num trabalho espiritual. Então ele nos diz: o trabalho do grupo mediúnico se desdobra simultaneamente nos dois planos da vida, no intercâmbio tanto mais proveitoso quanto melhor for a afinização, a sintonia, entre os diversos componentes encarnados e desencarnados. Estaria completamente equivocado aquele que julgasse que o trabalho se realiza apenas durante a sessão propriamente dita. É ocupação que toma 24 horas por dia. Muito do que conseguimos obter em 1h30 ou 2 horas de sessão depende de inúmeras tarefas preparatórias desenvolvidas em desdobramento durante a noite e complementadas posteriormente. Então nós vemos aqui que um trabalho numa sessão, ele é um trabalho intenso, como ele diz aqui, não se limita àqueles breves momentos, àquela hora que se desenrola ali, mas antes de nós entrarmos numa sala, aquela sala já foi devidamente preparada, higienizada, não só do ponto de vista físico, mas uma higienização espiritual por espíritos que dão ali todo o amparo, todo o suporte para que os trabalhos aconteçam. Sabemos também até da proteção que há em torno das casas ali espíritas, para que haja ali todo um controle, para que não haja baderna, até de espíritos que poderiam entrar e provocar uma série de situações difíceis. Enfim, é um trabalho de organização, de disciplina, extremamente cuidadoso, meticuloso, para que esses trabalhos eles prossigam ali no ritmo e na qualidade desejada. Mas ele deixa claro que esse é um trabalho de encarnados e desencarnados. Então é extremamente importante que os trabalhadores aqui da Terra, os voluntários, eles estejam também em sintonia com os espíritos. Ele diz aqui que esse trabalho muitas vezes começa à noite, em desdobramento, quando nós podemos ser levados para locais onde há ali o estudo, onde há o esclarecimento, o próprio trabalho que se inicia lá, para que depois ele dê sequência aqui na Terra, inclusive nas sessões espíritas. Então ele fala que por isso o procedimento diário precisa ser correto, mas não apenas por isso. É que a atmosfera psíquica que carregamos conosco resulta do nosso pensamento. Somos aquilo que pensamos. Então sempre esse ponto tem sido abordado da questão do pensamento. Quais são as ligações que nós estabelecemos? Quais são as nossas intenções? O que se passa dentro de nós? Para que gradativamente esse pensamento ele possa ser melhorado, ele possa ser ali influenciado por sentimentos melhores, sentimentos mais nobres. E então, com um pensamento mais sereno, mais equilibrado, nós vamos ter mais condições de captar ali as influências benéficas, saudáveis dos espíritos que também estão participando desse trabalho espiritual. O texto é bastante longo, a gente vai aqui pensando alguns pontos mais importantes. Ele diz: um amigo meu, um frade muito inteligente, certa vez escandalizou seus ouvintes numa palestra pública declarando que tinha medo de morrer. Ao terminar a sua exposição, a palavra foi franqueada, foi exposta ali para perguntas e comentários, e um senhor idoso no auditório declarou seu espanto ao verificar que um espírita esclarecido como ele tivesse medo de desencarnar.
O amigo confirmou, né, que de fato ele tinha medo e disse: Meu caro confrade, ele respondendo ao Senhor, a gente aqui na terra vai levando a vida escondido, disfarçado, como se estivesse através de uma espessa máscara. Do outro lado, isso é impossível. Mostramo-nos em toda a nudez da nossa imperfeição. Então, isso pode acontecer, né? Mesmo ali engajados até no trabalho, nós podemos manter ali uma aparência, mas quando nós partimos, nós vamos nos mostrar exatamente como nós somos. Por isso ele falava, né, desse receio, né, no sentido de preparar-se aqui, né, preparar-se com a modificação ali do sentimento, com a modificação dos hábitos, das atitudes, para que quando ele desencarnasse, ele pudesse ali se mostrar com serenidade exatamente como ele era. É claro, pois, que aquele que resolve dedicar-se ao trabalho mediúnico, especialmente no que se convencionou chamar de desobsessão, pode convencer-se de que deve estar em permanente vigilância consigo mesmo, com seus pensamentos, com o que diz e faz, mas principalmente com os pensamentos. É preciso desenvolver um mecanismo automático interior que acenda uma luzinha vermelha a qualquer fuga ou distração maior. Não quer dizer que temos que nos transformar em santos da noite para o dia, mas significa que devemos nos policiar constantemente. Não vamos deixar de ter as nossas falhas, mas estaremos sempre prontos a divertir-nos interiormente e reajustar a mente, que com maior facilidade pode levar-nos a escorregões de imprevisíveis consequências. Então ele reforça aqui o cuidado com o pensamento e que nós temos que desenvolver em nós, ele diz, esse mecanismo para que quando percebermos esses pensamentos difíceis, nós possamos mudar esse padrão. Né? Nós possamos perceber que eles estão chegando e canalizar ali o nosso pensamento para outras ideias, para outros objetivos. Então, pela nossa condição evolutiva, todos nós, sem exceção, ainda temos pensamentos difíceis, desequilibrados, mas se a gente consegue avaliar esses pensamentos e perceber que eles chegam, nós vamos ter mais condições de não alimentar esses pensamentos, de não dar vazão. Né? Então, se percebermos, isso já é um ganho enorme. Isso faz parte ali do nosso autoconhecimento, né? E é o que ele diz, ninguém se torna santo de uma hora para outra. Então ainda é natural esses pensamentos difíceis, mas ele nos convida a fazer essa autoanálise ali para percebermos o que eu tenho pensado, né? Quais têm sido as minhas intenções, quando eu acordo de manhã, quais são os objetivos que eu acalento, qual é o padrão de pensamento, melancolia, esperança, tristeza ou queixa, revolta ou boa vontade, enfim. Quais são os pensamentos que norteiam ali o nosso dia a dia? Ele dá alguns exemplos, né? Exemplos há muitos. O envolvimento numa conversa maledicente, né? A famosa fofoca, tão fácil aí de nos vermos falando da vida de alguém. Então ele vai dar exemplos de situações que podem atrapalhar esse nosso padrão de pensamento. O distraído olhar de cobiça para uma mulher atraente na rua. Poxa, mas eu só estou olhando. Mas lembrem que o nosso pensamento ele se liga a outros pensamentos, sejam de encarnados, sejam de desencarnados. Então aquilo que pode parecer ser um simples olhar, pode estabelecer ali conexões, sintonia com pensamentos difíceis também. Então, o olhar de cobiça para uma mulher atraente na rua. O distraído olhar de... nós já falamos isso. Uma piada grosseira e pesada. Poxa, mas aquelas situações que a gente fala, eu perco um amigo, mas eu não vou perder a piada. Né? Mas quantas vezes uma piada ali, ela machuca, ela magoa, é uma piada preconceituosa, é uma piada que pode ser até engraçada e até muito criativa, mas que não agrega em nada ali para nós e para as pessoas que estão
recebendo aquilo. E até hoje com os grupos, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que disseminamos ali piadas até com imagens de pessoas que foram ali fotografadas no momento de descuido, de intimidade, e nós repassamos porque é uma situação talvez cômica, talvez engraçada, mas nos coloquemos, se fôssemos nós no lugar daquela pessoa, gostaríamos que uma foto nossa, uma imagem nossa estaria sendo veiculada ali num país inteiro, por exemplo, né? Ou uma infinidade de grupos. Então, o cuidado ali com as piadas grosseiras e pesadas. Ele diz também um pensamento de rancor ou de revolta em relação ao chefe ou um companheiro de trabalho, ou inveja com alguém que tenha se destacado por algum motivo. Então, uma vez mais, o cuidado com o rancor, com a mágoa, com os sentimentos de inveja. Sobre a inveja é bem curioso que nós falamos, olha, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa perfeccionista, eu sou uma pessoa, às vezes, individualista, mas a gente jamais ouve alguém falar, olha, eu reconheço que eu sou uma pessoa invejosa. Então, ele nos alerta que esses pensamentos, né, de rancor, de inveja, né, sobretudo a inveja em relação a alguém que tenha se destacado, que tenha conquistado algo, isso também não é saudável. Ele fala da leitura de livro pornográfico. Né? Hoje a gente pode inserir nesse contexto a visualização de sites de pornografia, né, que também não são saudáveis pelo pensamento que se liga a espíritos também com dificuldades aí na área da sexualidade. Assistência a um filme pernicioso, né? Então, filmes ali que às vezes são extremamente violentos, então às vezes a pessoa tem uma dificuldade já de dormir, né, de ter ali um sono tranquilo, e há determinados filmes que eles são altamente excitantes, né, que eles estimulam ali essa agitação. Então é importante também que nós percebamos, né, quais são os filmes que temos assistido, qual o teor, qual a influência que eles provocam em nós ali depois que nós assistimos. Há milhões de motivos diante de nós a cada momento, pois vivemos num mundo transviado exatamente porque reflete o transviamento da massa de seres desajustados que vivem na sua psicosfera. Toda atenção é pouca. A vigilância dispara o sinal de alarme. A prece, né? Quais são os sinais de alarme que nós temos que cultivar? A prece, a defesa, a correção. Ninguém precisa chegar, porém, aos extremos do misticismo a ponto de viver rezando pelos cantos, de olhos baixos pela rua, temendo o contágio com os pecadores. Também somos pecadores no sentido de que todos trazemos feridas não cicatrizadas, de falhas clamorosas num passado mais distante ou num passado mais longínquo. Então, vejam, ele fala que ninguém precisa se isolar porque ninguém é santo. Né? Todos nós, em maior ou menor grau, trazemos as nossas lutas, as nossas angústias, né? Um passado ali a reajustar. Então, por isso é que nós não devemos ali, queremos nos isolar das pessoas a pretexto de temer ali o contágio. Ele até coloca entre aspas com os pecadores, porque todos nós estamos, de maneira geral, numa fase evolutiva, num estágio evolutivo muito parecido. Aqueles espíritos missionários, aqueles grandes espíritos que passaram pela Terra e que passam, mas esses ainda são exceção. De maneira geral, nós somos espíritos em luta com as nossas conquistas, mas também com muitas dificuldades, com muitos hábitos arraigados, que nós temos que lutar por convertê-los ali em pensamentos do bem, em atitudes do bem, em respeito a Deus, em respeito ao próximo, que no fundo é o respeito ali a nós mesmos também. Então ele diz aqui, como seres imperfeitos, temos, pois, de viver com um semelhante também imperfeito. Não há como fugir de ninguém, isolar-se em torres de marfim, mosteiros inacessíveis, grutas perdidas na solidão.
Nosso trabalho é aqui mesmo, com o homem, a mulher, o velho, a criança, seres humanos como nós, com as mesmas angústias, inquietações, mazelas e imperfeições. O que enxerga um pouco mais ajuda o cego, mas talvez este, o cego, disponha de pernas para caminhar e pode assim amparar o coxo, aquele que tem deficiência. E quem sabe se o aleijado dispõe de conhecimento construtivo que possa transmitir ao mudo. Então vejam que nós estamos todos ali ligados numa verdadeira teia em que, independente da nossa condição, do meio em que nós vivemos, independente da nossa história, todos, sem exceção, podem ajudar dentro daquilo que lhe é permitido. E quantas vezes podemos fazer muitos, mas nós esperamos o momento ideal, uma inspiração divina, a saúde perfeita, os problemas em casa resolvidos. Então aguardamos, esperando o momento perfeito, sendo que desde já, onde nós estamos, há muito que pode ser feito, ainda que pequeno, ainda que silencioso, ainda que discreto, ainda que anônimo, mas cada um onde se encontra, onde vive, como é, pode ajudar aí bastante. E aí ele diz, daí a recomendação da vigilância. Não é que tenhamos que nos isolar numa redoma, numa couraça para nos defender dos párias que nos cercam por toda parte. Será que ainda não descobrimos que somos párias, que somos devedores também? A vigilância para que fiquemos apenas com os males que nos afligem intimamente. Façamos um esforço muito grande para nos livrarmos dele. Então fica aí essa reflexão, o quanto é importante o trabalho dos encarnados, essa preparação com o pensamento, com as atitudes, para que de uma maneira mais intensa nós possamos colaborar com o trabalho dos espíritos. E lembrando que foi dito lá no início, é um trabalho conjunto. Eles nos influenciam, nós influenciamos também o mundo espiritual, e é dessa sinergia, dessa comunhão de pensamentos, de desejo do bem do trabalho, é que tudo vai se desenrolando, tudo vai ali se construindo em benefício dos outros e em benefício de nós mesmos. Que Deus nos ampare, nos ilumine, nos fortaleça. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, como vão todos? Comecemos ou retomemos o nosso trabalho com a prece que Jesus nos ensinou e assim busquemos nos espíritos que nos assistem, nos espíritos que querem nos esclarecer, a prece para nos manter em contato com eles e com Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Retomando então hoje aí os nossos estudos a respeito do Livro dos Espíritos, nós estamos tratando do livro 3º do Livro dos Espíritos, o capítulo é o capítulo 10, o item que nós estamos tratando é o item 9, então o capítulo 10 trata das leis morais, e o item 9 que nós estamos tratando é o item que trata da lei de liberdade. Nós decidimos no primeiro momento de estudo
analisar primeiro o resumo, né, resumo teórico das motivações das ações do homem, que está na questão 872, que é uma dissertação, não é exatamente uma questão, né? E nós estamos analisando esse conteúdo e pensando nesse conteúdo. Nós passamos no período inicial aí, no primeiro vídeo que a gente fez sobre esse assunto, nós passamos pela questão da tolerância, da compreensão, do respeito e do amor ao próximo, nessa relação, vamos colocar assim, de convívio e de construção de relacionamentos com o próximo, né? A gente explicou aí o porquê de termos que conviver aí com livre-arbítrios que às vezes nos parecem desagradáveis, mas que são necessários tanto para o nosso aprendizado quanto para o aprendizado dos demais, né? A gente tratou um pouco da questão, aí iniciamos a tratativa da questão do destino e da fatalidade, né? Essa coisa de ter todos os atos e todos os fatos da nossa vida já pré-escritos e pré-determinados, o que nos tornaria como autômatos, né, como pessoas que simplesmente seguem um roteiro. Então a gente tratou também disso no primeiro vídeo, e vamos dar sequência ao estudo de Kardec para que a gente compreenda melhor essa questão do livre-arbítrio, do uso do livre-arbítrio e de como a gente deve usar esse livre-arbítrio em relação aos demais. Mas para isso a gente precisa ter consciência do livre-arbítrio que nós temos, nosso livre-arbítrio. Então vamos lá. Sem o livre-arbítrio, esse é onde a gente parou, a nossa leitura, né? Então estou dando continuidade de onde a gente parou. Sem o livre-arbítrio, o homem não tem nem demérito no mal, nem mérito no bem. E isso é de tal modo reconhecido que no mundo, aqui no mundo material mesmo, né, no mundo, se proporciona sempre a censura ou o elogio à intenção, quer dizer, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. O homem, portanto, não saberia procurar uma desculpa de suas faltas no seu organismo, nem abdicar de sua razão e de sua condição de ser humano para se assemelhar ao animal. Se assim o é para o mal, o será também para o bem. Mas quando o homem faz o bem, tem grande cuidado em dele se fazer um mérito, e não procura por isso gratificar seus órgãos, o que prova que, instintivamente, ele não renuncia, apesar da opinião de alguns sistemáticos, ao melhor privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. Então, o que Kardec está querendo dizer com isso, né? Ele está combatendo uma coisa que a gente já falou no primeiro vídeo, mas ele está combatendo basicamente essa ideia de que, por exemplo, eu sou violento por causa dos meus genes, ou eu sou mal educado por causa do meio onde eu fui criado e educado, ninguém me ensinou boas maneiras, nem gentileza, ou coisa do gênero, né? Então, é óbvio que se você recebe uma educação e você aprende alguns hábitos, esses hábitos podem dar um verniz exterior de de um comportamento que talvez não seja o seu íntimo. Kardec aqui está falando do que você traz dentro de você, quando ele se refere à vontade, né? Então, você está fazendo esse comportamento porque você quer ou porque a sociedade ao seu redor vai te ver com bons olhos, mas no fundo, se não tivesse ninguém olhando, você não faria daquela forma. Então é esse íntimo, é essa vontade que ele está associando ou classificando no nível da liberdade, né? Então, esse íntimo ninguém consegue tirar de você, mesmo que você esteja preso, que você esteja num cárcere, que você esteja privado da luz do sol, ninguém, nada, nenhuma circunstância te priva da condição de pensar, de imaginar, de sentir.
né? Então, isso é algo que você tem como liberdade. Você pensa no que você quer, você imagina o que você quiser, né? Então, é nesse sentido que essa liberdade ela é plena. Ela pode ser tolhida por ação de um ou de outro? Sim, ela pode. Mas esse um ou outro, ao tolher a sua liberdade, ele está criando para si consequências por ter tolhido a sua liberdade, né? Então, tomara que ele tenha feito isso por um bom propósito e não por um mau propósito, né? O que mais que ele coloca? Ele diz que se você simplesmente abdicar dessa possibilidade de que você tem livre-arbítrio, você se aproxima, você se assemelha de um animal instintivo, pura e simplesmente, né? E não é essa a nossa característica, né? Porque se assim fosse, quando você, por exemplo, fizesse a caridade para alguém, quando você distribuísse, por exemplo, o bem, ou nesses dias de frio, um cobertor, ou um prato de sopa, ou um prato de comida quente para alguém que está precisado, ou abrisse lá um espaço para que a pessoa pudesse ficar na sua garagem ou no seu estabelecimento para que ela pudesse descansar e se esconder do frio, você atribuiria isso aos teus órgãos. Você diria que o seu coração, que o seu pulmão, que o seu fígado é que, por causa dos genes, te impulsionam a fazer esses atos beneméritos. Mas não é isso, né? A gente normalmente, quando a sociedade vai nos olhar com bons olhos, a gente diz, fui eu que fiz, né? E daí enche o peito. Agora, quando o ato não é lá muito meritório, né? Aquela coisa assim muito que as pessoas dizem, nossa, você não devia ter feito isso, hein? Então, quando é assim, a gente faz escondido. Ué, se tudo tá no gene, bota a culpa no gene, né? Mas a lógica, o simples raciocinar, a faculdade de pensar nos mostra que não é assim. Que não é assim que as coisas funcionam, né? Que, se não, pense comigo, pense. Vamos raciocinar por 10 segundos. Se tudo é reação química, né? Você faria a reação química da caridade, injetaria na veia de um criminoso e ele passaria a ser uma pessoa gentil, amorosa, né? Fraterna, respeitadora do próximo. Ué, não é tudo química? Né? Então é isso que Kardec está querendo dizer. Kardec está querendo dizer que tudo passa primeiramente pela nossa vontade. Tudo passa primeiramente pelo nosso livre-arbítrio. E aí, sim, a gente põe essa vontade, esse livre-arbítrio em ação e faz os atos. Né? Externa aquilo que a gente está pensando, externa aquilo que a gente está querendo fazer, age em relação aos outros. E, consequentemente, vai arcar com as consequências desses atos, desses pensamentos e dessas falas. É basicamente isso que Kardec está colocando nesse parágrafo. Vamos adiante? A fatalidade, tal como é vulgarmente entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a sua importância. Se isso estivesse na ordem das coisas, o homem seria uma máquina sem vontade. Para que lhe serviria sua inteligência, uma vez que seria invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Uma tal doutrina, se fosse verdadeira, seria a destruição de toda liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem e, por conseguinte, nem bem, nem mal, nem crimes, nem virtudes. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar sua criatura por faltas que não dependeram dela cometer, nem a recompensar por virtudes das quais ela não teria o mérito.
Uma semelhante lei seria, além do mais, a negação da lei do progresso, porque o homem que esperasse tudo da sorte não tentaria nada para melhorar sua posição, uma vez que, com isso, não seria nem mais nem menos. De novo, a gente retoma essa lógica pedagógica de Kardec para demonstrar para a gente como é tosca essa ideia de que tudo é genética, química, física e biologia. Né? É como se os sentimentos fossem o resultado da combinação de alguns elementos químicos da nossa tabela periódica, como se as nossas memórias fossem algumas associações de carbono, de oxigênio ou de ferro, ou seja lá do que for, que pudessem dar as imagens e as recordações que a gente tem na nossa memória. Como se a nossa inteligência fosse simplesmente o resultado de uma sequência, talvez alfanumérica, que revelasse a nossa capacidade de inteligência, e o esforço não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso é absurdo, né? Isso é de uma pequenez, de amplitude de entendimento que chega a ser até engraçado de pensar. Mas existem pessoas que supostamente acreditam nesse tipo de solução. O que Kardec está querendo dizer? Para que serviria a sua inteligência? Para que serviria a sua capacidade de raciocinar, de concatenar as ideias, de estabelecer uma lógica de raciocínio, de buscar uma concordância das coisas, se todas as coisas estão fatalmente escritas, não importa o que você faça? Né? Se tudo que você faz, né, não muda esse destino fatídico que vai te perseguir pelo resto da sua vida, para que serve a sua inteligência? Na verdade, os problemas que eles aparecem, as coisas e as dificuldades, elas estão aí para exercitar a nossa capacidade de inteligência, né? Então, a gente está aí convivendo aí com doenças que forçam com que a gente busque a cura dessa doença, busque compreender como é que essa doença funciona e cure essa doença. A gente não simplesmente aceita, pronto, peguei isso aqui, então eu vou morrer. E deu. Não é assim. A gente vai à luta, a gente desenvolve medicamentos, a gente desenvolve tratamentos, a gente entende como é que funciona o mecanismo daquela doença e tenta barrar esse mecanismo e tenta evitar que esse mecanismo aconteça. Então, isso para tudo. Então, quer dizer que porque eu nasci assim ou porque eu nasci assado, eu vou ser eternamente assim ou eternamente assado? É síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim? Não. Né? Então, não existe ninguém que não tenha condição de se usar da sua vontade, da sua capacidade, desenvolver qualquer habilidade que queira desenvolver. E por que quer desenvolver? Porque tem livre-arbítrio, porque tem vontade. É basicamente isso que Kardec está colocando. Então você não está fatalmente destinado a ser eternamente o subordinado de um chefe que você tem que ficar naquele emprego. Não é assim. Você fica naquele emprego porque naquele momento aquela parece para você ser a escolha adequada. Num determinado momento você fala, não, eu vou me arriscar, eu vou tentar fazer alguma coisa, e você vai ter mais ou menos sucesso de acordo com mais ou menos vontade, ou com mais ou menos inteligência, ou com mais ou menos habilidade que você enfrentar os problemas, porque tudo é empreendimento. Mesmo você se manter no emprego é um empreendimento. Né? Você abrir um negócio próprio e tentar viver das suas próprias forças é um empreendimento. Tudo é exercício da inteligência. Combater uma doença é exercício da inteligência. Adquirir saúde é exercício da inteligência. Você precisa se entender, você precisa se compreender. Né? Você viver em harmonia com pessoas que têm livre-arbítrio diferente do seu, que têm ideias diferentes da sua, é um exercício de moral, é um exercício de inteligência. Como é que você vai
ter compreensão sem usar a sua capacidade de entender o outro. Você não consegue desenvolver compreensão. O outro para você é insensato e ponto final. Então, e ele vai ser sempre assim? Ele não consegue mudar? Não há nada que você possa inserir de conhecimento no cotidiano dessa outra pessoa? Não há nenhum exemplo que você possa dar que vai fazer com que essa pessoa se modifique? Isso é tosco você pensar assim. Você pensar que a outra pessoa é irremediavelmente, irreversivelmente daquele jeito, porque isso cabe para você. Quando você entende que o outro é irreversivelmente daquela forma, você traz para você essa irreversibilidade, ou seja, você também não consegue se mudar, você também não consegue se modificar, e você sabe que consegue. Você sabe que consegue. Se você não sabe fritar um ovo e falar, cara, eu vou aprender a fritar um ovo, você aprende a fritar o ovo. E a fazer qualquer outra comida que você quiser, porque você se propôs a fazer aquilo. Essa capacidade de mudança, essa capacidade de transformação, essa capacidade de se autoconhecer e expandir os seus limites e não se limitar aos limites que você tem, isso é natural do ser humano. É assim que o ser humano é. E é isso que Kardec está defendendo. Você não seria nem mais nem menos se você fosse simplesmente um robozinho seguindo um roteirinho que está programado por um ser que te criou. Não é assim. Você pode e deve ser muito maior do que você é, e você sabe disso. Isso está dentro de você, você sabe que é capaz de mais do que você está fazendo, do que você está conseguindo. É como se essa vontade, essa necessidade de se tornar melhor fosse um vulcão dentro de você te enchendo de energia o tempo inteiro para que você se vença e para que você se supere. Não é nenhuma sociedade, é você mesmo que sabe que não está satisfeito consigo mesmo e quer se tornar melhor. Não tem destino escrito que limite a sua capacidade de se transformar. Isso não existe. Você é aquilo que você constrói de você mesmo. É essa a ideia que eu quero que vocês passem por essa semana, fiquem com ela, e a gente se vê num próximo vídeo, numa continuidade desse estudo que é tão fantástico, tão maravilhoso. Por isso que eu adoro esse tema do livre-arbítrio, porque é o livre-arbítrio que vai nos tornar melhor. É a nossa vontade, a nossa capacidade de nos surpreender a nós mesmos é que vai nos tornar melhores. Eu me despeço com a prece que Jesus nos ensinou e aguardo vocês no próximo vídeo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.